Fechar uma drogacil nunca foi algo silencioso. Mesmo depois das portas baixarem, o prédio continuava respirando. O zumbido do freezer de medicamentos, o estalo distante da rede elétrica, o eco seco de passos no estoque. Naquela noite específica, o fechamento ocorreu no horário normal, tudo conferido, alarmes armados, cada um seguindo sua rotina sem qualquer sensação estranha. Às 23 horas em ponto, a última porta foi trancada. O problema começou depois. Por volta de 00:40, o gerente recebeu uma ligação do sistema central, informando falha na sincronização de caixas. Nada grave, mas exigia acesso local. 3 funcionários voltaram. Entre eles estava um garoto de 17 anos, contratado havia poucos meses, sempre calado, prestativo, do tipo que não reclamava de nada. Não deveria nem estar ali naquele horário, mas insistiu em ajudar. A entrada foi feita com chave e senha. Nenhum alarme disparou. Tudo parecia exatamente como havia ficado. Luzes frias, corredores vazios, aquele cheiro típico de limpeza misturado com remédio. Enquanto 2 ficaram no balcão tentando resolver o sistema, o garoto foi até o estoque buscar caixas de papel térmico e um módulo antigo de impressora. O estoque ficava nos fundos, separado por uma porta metálica pesada. Não era um lugar confortável. Prateleiras altas demais, corredores estreitos, concreto aparente e iluminação irregular. Sempre achei aquele espaço sufocante, mesmo durante o dia. Minutos se passaram, 5, depois 10. Chamaram pelo nome dele. Nenhuma resposta. A primeira reação foi achar que estivesse mexendo em algo errado, distraído com o celular. Fui até o estoque para chamar. Assim que empurrei a porta, senti um frio estranho, não de temperatura, mas de ambiente. A luz estava acesa, mas parecia fraca demais para o tamanho do lugar. O nome dele ecoou entre as caixas. Nada. Caminhei mais fundo, desviando de paletes e caixas empilhadas. O silêncio ali dentro era pesado, quase agressivo. Foi então que vi algo no chão, entre 2 prateleiras. Uma caixa caída e, ao lado, um tênis. O corpo estava encostado na base da estante, dobrado de um jeito errado. O garoto respirava com dificuldade, o peito subindo em espasmos curtos. Havia sangue na lateral do tórax, escuro, já se espalhando pela camiseta do uniforme. Uma facada profunda, precisa. Ajoelhei sem pensar, tentando estancar o sangramento com as mãos, sentindo o calor do sangue atravessar o tecido da camisa. Ele tentou falar. Demorou. Os olhos estavam arregalados, não de dor, mas de pânico. A frase saiu em pedaços, quase um sussurro engasgado. Ele estava aqui dentro, antes da gente chegar. Depois disso, não falou mais nada. A ambulância foi chamada. A polícia veio logo em seguida. O garoto foi levado com vida, mas em estado crítico. O estoque foi isolado. Vasculharam tudo. Cada corredor, cada caixa, cada espaço entre as prateleiras. Não encontraram absolutamente ninguém. Nenhuma janela quebrada, nenhuma porta forçada, nenhum alarme disparado, nenhum sinal de entrada ou saída. As câmeras internas mostravam apenas o que parecia impossível. Minutos antes do ataque, uma silhueta cruzava rapidamente o fundo do estoque, passando atrás das caixas altas. O movimento era rápido demais, baixo demais, como alguém que já conhecia o espaço e sabia exatamente onde não seria visto. Não dava para identificar rosto, roupa, nada. Depois disso, nada. Nenhuma saída registrada, nenhuma movimentação estranha. O agressor nunca foi encontrado. A loja ficou fechada por alguns dias. Quando reabriu, o clima era outro. Funcionários evitavam o estoque. Alguns pediram transferência quase imediatamente. Outros tentaram seguir normalmente, fingindo que tudo não passava de um episódio isolado. Não passava. Voltei a trabalhar lá por necessidade, não por vontade. Toda vez que precisava entrar no estoque, sentia aquela mesma pressão no peito.
Os ruídos normais do prédio pareciam mais altos à noite. Passos que não sabíamos de onde vinham, estalos que não batiam com o funcionamento do lugar. Sempre havia alguém dizendo ter visto a luz do estoque acender sozinha fora do horário. Sempre às 3h14, alguns segundos apenas. Depois apagava. Achávamos que era falha elétrica, até que um segurança decidiu conferir. Meses depois, durante uma madrugada tranquila, ele resolveu revisar imagens antigas, comparando datas e horários. Chamou alguns de nós para ver. No monitor, as gravações mostravam exatamente aquilo que comentávamos em cochichos. Em noites específicas, sempre com intervalo irregular, a luz do estoque acendia sozinha. Não havia ninguém entrando. Nenhuma porta se movia. Nenhum sensor acusava presença. Aos 3h14, a luz acendia por poucos segundos. Às vezes 10, às vezes menos. E em uma dessas gravações, algo apareceu. Entre as prateleiras, no exato momento em que a luz se acendia, uma sombra se deslocava lentamente. Não era um reflexo, não era falha de câmera. Era uma forma humana, agachada, andando com cuidado, como quem não quer fazer barulho. O segurança pausou o vídeo, ampliou. A imagem ficou granulada, mas dava para ver o suficiente. A sombra parava perto do mesmo local onde o garoto havia sido encontrado. Ficava ali por alguns segundos. Depois, saía do campo de visão. A luz apagava. Ninguém nunca entrou. Ninguém nunca saiu. A polícia foi chamada novamente. O estoque foi revistado outra vez. Nada. Nenhum acesso oculto. Nenhuma passagem. Nenhuma explicação. O garoto sobreviveu, mas nunca mais falou sobre o que viu. Pediu demissão assim que conseguiu andar normalmente. Nunca mais voltou, nunca mais respondeu mensagens. Eu também saí pouco tempo depois. Até hoje, sempre que passo em frente àquela drogacil à noite, evito olhar para os fundos do prédio. Evito pensar em quantas horas alguém pode ficar escondido em um lugar assim, sem ser visto, sem ser ouvido, esperando apenas o momento certo. Porque algumas pessoas não entram depois que a loja fecha. Algumas já estão lá dentro. Escreve nos comentários o que você acha que aconteceu de verdade. A primeira vez que Rafael notou o homem, não foi pelo silêncio, foi pelo jeito que a cabeça dele parecia pesada demais para o corpo. Estava sentado no último banco do ônibus, imóvel, braços caídos, como alguém que adormeceu depois de uma madrugada inteira de trabalho. Só que ninguém tinha visto esse passageiro entrar. Nem ele, nem o motorista. Mas isso nem foi o pior. Era a última volta da noite, a linha mais cansada que um cobrador podia fazer. O ônibus seguia quase vazio, com 2 passageiros na frente e uma mulher dormindo no meio. No ponto final, quando todos desceram, Rafael ia travar a catraca quando viu aquele quarto passageiro no fundo. Cabeça baixa, postura rígida demais para alguém dormindo. Rafael chamou com cuidado, sem querer assustar ninguém. Acontece que ele piscou, apenas isso, e o banco ficou vazio. O motorista riu, que era coisa da hora, do sono, do cansaço. Rafael fingiu concordar, mas desceu do ônibus com o peito apertado, porque sentiu que tinha realmente visto alguém. Na noite seguinte, o ônibus mal tinha rodado 3 bairros quando Rafael percebeu a mesma figura no fundo. Agora tinha certeza, era o mesmo homem. Mesma blusa escura, mesma postura, mesma cabeça baixa. Entrou em que momento, perto de quem, como ninguém percebeu. Ele tentou ignorar. Era melhor. Mas no espelho interno, quando olhou sem querer, viu o homem movendo a cabeça, como se estivesse ajustando o pescoço. Um movimento lento, atrasado, quase arrastado. No reflexo, a cabeça subia um pouco. Quando Rafael virou o corpo para ver diretamente, o homem estava imóvel outra vez. Aquilo o deixou gelado.
Rafael tinha 29 anos e vivia com a sensação de que podia perder o emprego a qualquer hora. Era um cobrador esforçado, mas carregava a culpa desde o acidente da linha alguns meses antes. Perdeu um amigo ali, e por mais que dissesse a si mesmo que não tinha como prever nada, sempre sentia que podia ter feito algo. Na terceira noite, o ônibus seguia no mesmo ritmo cansado. Duas senhoras conversando baixo, um casal discutindo perto da porta e lá atrás, ele, o homem, sempre lá, sempre no mesmo banco. Rafael tentou fingir que não via, tentou ser profissional, tentou respirar fundo, mas algo aconteceu antes do terceiro ponto. O homem levantou a cabeça pela primeira vez. Não foi rápido, não foi brusco. Foi como se aquele pescoço estivesse preso há muito tempo e a musculatura tivesse que lembrar como funcionava. Ele ergueu o rosto devagar, o suficiente para Rafael ver o contorno da mandíbula, o queixo, a sombra dos olhos. E então, do fundo do ônibus, o homem disse: "Você devia ter me chamado naquele dia." Rafael congelou. Não havia nenhuma razão para aquele estranho saber exatamente a frase que Rafael repetia para si mesmo desde o acidente. A frase que ele nunca disse em voz alta, que guardava no peito para não se culpar ainda mais. O motorista olhou para trás, perguntando se estava tudo bem. Rafael não respondeu. Não conseguia. Só conseguiu soltar um "segue, segue", como se fugir da situação resolvesse algo. Mas a situação só piorou. Numa madrugada de chuva fina, o ônibus engasgou na subida e parou. O motorista desceu para verificar e Rafael precisou sinalizar para os carros. Quando voltou, encontrou o homem sentado no banco do motorista, olhando para os botões do painel como quem tenta lembrar para que eles servem. Rafael não sabia se gritava, se corria, se fechava os olhos. Ele só respirou fundo, deu 2 passos para trás e repetiu: "Isso não é real." Mas sabia que era. Sabia desde a primeira noite. O homem voltou para o fundo do ônibus sem fazer barulho, sem levantar, sem atravessar a catraca. Só estava lá de novo. As noites seguintes foram um tormento. Rafael começou a trabalhar com a sensação de que o ônibus era menor do que realmente era. Como se as luzes internas deixassem sombras mais longas, mais fundas. Como se cada volta da noite tivesse um peso diferente desde que aquele homem começou a aparecer. Até que Rafael percebeu algo ainda pior. O homem não olhava para os outros passageiros. Não observava a rua. Não parecia acompanhar o trajeto. Ele olhava só para Rafael. Na sexta noite, o cobrador finalmente perdeu o medo e decidiu enfrentar a presença. O motorista tinha ido comprar água enquanto o ônibus aguardava o horário de saída. Rafael caminhou lentamente até o fundo. As lâmpadas tremiam por causa do gerador cansado. E ali estava o homem, como sempre. Cabeça baixa, mãos sobre as pernas, imenso silêncio ao redor. Rafael ficou a 2 passos dele. "O que você quer comigo?" perguntou com a voz trêmula, mas firme o suficiente para sair audível. O homem levantou a cabeça mais uma vez. Dessa vez, os olhos estavam abertos. Eram fundos demais, escuros demais para o reflexo fraco da lâmpada do teto. Com o dedo, ele apontou para o chão do ônibus. "Foi aqui." Rafael sentiu tudo girar. O chão rangia, o mesmo som da noite do acidente, o mesmo estalo que ele ouviu antes de ver o amigo caído. O mesmo ponto, o mesmo trecho da linha, a mesma sensação de que tudo tinha começado e terminado dentro daquele ônibus. O homem deixou a postura rígida e falou, com uma voz que parecia arrastar ar e lembrança ao mesmo tempo: "Eu só precisava que você visse." E desapareceu, não evaporou, não virou fumaça. Apenas não estava mais ali. Rafael ficou parado por muito tempo. O motorista voltou, perguntou se estava tudo certo, e Rafael só assentiu, porque não teria força para explicar.
nem coragem. Dias depois, a empresa pediu para revisar as câmeras internas. Não por causa do homem, eles nem sabiam dessa parte, mas porque um passageiro reclamou de ter visto o cobrador falando sozinho. Quando assistiram, Rafael aparecia conversando com o fundo do ônibus, movimentando as mãos, dando passos para frente e para trás, como alguém tentando acalmar um passageiro problemático. Nas imagens não havia ninguém ali, mas no reflexo do vidro, atrás de Rafael, havia a silhueta de um homem sentado, cabeça baixa, postura rígida. Como se esperasse, a empresa decidiu não comentar o assunto. Deixaram Rafael seguir trabalhando. Era dedicado, nunca faltava, nunca causava problemas. Só evitava olhar para o espelho interno durante a noite. E sempre que o ônibus balançava no trecho do acidente, Rafael sentia uma presença no último banco. Só então percebia que não estava sozinho. E sabia, sem dúvida nenhuma, que o homem não fazia a viagem pela cidade. Fazia a viagem por ele. Nunca fui muito de sair da minha rota, mas naquela semana tudo saiu do eixo. Tinha ido para Florianópolis visitar minha irmã mais velha. Ela morava num apartamento estudantil perto da universidade, desses antigos, apertados, com porta de vidro na sala e quartos improvisados para caber gente demais. Era a época do Tainha Fest universitário, então a cidade parecia outra coisa. Rua cheia até tarde, música vazando de bar, gente andando em grupo, rindo alto, tropeçando na própria alegria. O plano era simples: ficar alguns dias, matar a saudade, respirar um pouco fora da rotina. Só que esse tipo de plano nunca avisa quando vai dar errado. Logo no primeiro dia, o apartamento já estava cheio. Minha irmã dividia o espaço com mais 3 meninas. Cada uma tinha um colchão, uma mala, uma cadeira que servia de guarda-roupa. Eu fiquei no quarto dela, num canto, com um colchão no chão e um closet estreito que mais parecia um buraco escuro com porta de correr. Saímos naquela noite. Festa universitária, dessas que parecem todas iguais. Música alta, copo plástico, luz piscando, gente que você nunca viu te chamando de meu querido, como se fossem amigos de infância. Foi ali que conheci o Caio. Ele apareceu do nada, como se já estivesse ali o tempo todo. Alto, magro, sorriso fácil demais. Daquele tipo que encosta no braço quando fala, olha nos olhos por tempo demais. Disse que estudava ali perto, que tinha amigos em comum com a minha irmã. Falava bem, sabia ouvir, fazia piada na hora certa, nada demais. Gente assim tem em toda festa. Conversamos, trocamos Instagram, nada além disso. Em nenhum momento dei brecha. Não flertei, não puxei assunto depois. Só que ele começou a aparecer. Sempre. No segundo dia, fui numa outra festa, em outro bairro. Quando cheguei, ainda estava pagando a entrada, ouvi meu nome. Caio, de novo. Rindo, dizendo que Florianópolis era pequena demais. Achei coincidência. Mais tarde, outra mensagem no celular. Você devia sorrir mais. Fica tão bonito quando está distraído. Não respondi. Horas depois, sei que você chegou em casa agora. Vi você passando na frente da padaria. Meu estômago gelou um pouco, mas tentei racionalizar. Padaria era na esquina do prédio. Talvez tivesse passado ali mesmo. Talvez ele estivesse por perto. Ignorei. No dia seguinte, acordei com notificação no celular. Um aviso de compartilhamento de localização ativo. Meu coração deu um salto. Entrei nas configurações. Lá estava o nome dele. Compartilhamento permanente. Não lembrava de ter aceitado aquilo. Nunca lembrava. Desativei na hora. Mandei uma mensagem curta, seca, dizendo para parar. Ele respondeu rápido demais. Relaxa. Eu só gosto de saber se você chegou bem. Comecei a ficar inquieto. Não falei para minha irmã. Não queria parecer paranoico. Florianópolis estava cheia de gente, festas, movimento.
Era só um cara inconveniente, pensei. No terceiro dia, a coisa passou do limite. Outra festa, ainda mais cheia. Música estourando, gente pulando, suor, empurra, empurra. Caio apareceu outra vez. Já veio diferente. Menos sorriso, mais insistência. Bebida na mão, corpo perto demais. Em algum momento, sem aviso, ele tentou me beijar. À força. Segurou meu rosto, apertou forte. Empurrei com tudo, quase derrubei ele. Falei para ficar longe, para nunca mais encostar em mim. O olhar dele mudou ali. Não ficou bravo, ficou vazio. Saí da festa com o peito pesado. Voltei para o apartamento andando rápido, olhando para trás. Quando cheguei, a rua ainda estava cheia, música rolando, gente cantando. Minha irmã e os amigos chegaram depois, já de madrugada. Bêbados, rindo alto, tropeçando na sala. Um caiu no sofá, outro no chão, alguém dormiu encostado na porta de vidro. Fechei a porta do quarto e tentei dormir. O ar-condicionado fazia um barulho estranho. Não era só o motor, era um som irregular, como respiração presa. Tentei ignorar. Virei para o lado. O barulho continuou. Abri os olhos no escuro. A sensação de não estar sozinho veio antes de qualquer prova. Aquele arrepio que começa na nuca e desce devagar pelas costas. Levantei devagar, com cuidado para não fazer barulho. A porta do closet estava entreaberta. Abri. Caio estava lá dentro, agachado, espremido entre as malas e as roupas, o rosto suado, os olhos arregalados, na mão uma faca de cozinha, daquelas simples, mas afiadas o suficiente. Ele sussurrou quase como um pedido. Eu só queria ficar perto de você, ninguém entende a gente. Meu corpo travou, não consegui gritar, não consegui correr. A música da rua parecia distante, como se estivesse embaixo d'água. Você não devia ter me empurrado naquela hora. Ele continuou, num tom calmo demais. Ouvi um movimento na sala. Minha irmã acordando, talvez. A porta do quarto se abriu de repente, luz acesa. E o grito dela cortou o ar. Caio se levantou num pulo. Correu pela sala, tropeçou em alguém dormindo, derrubou uma cadeira. A porta de vidro estourou quando ele empurrou com força. O barulho foi seco, alto, irreal. Depois, silêncio. A polícia chegou algum tempo depois. Pareceu demorar horas. Encontraram marcas de dedos na janela da sala, pegadas no corredor, sinais de tentativa de entrada pelo lado de fora. Nenhum vestígio dele. Uma semana depois, já de volta para casa, o celular vibrou. Notificação. Caio começou a compartilhar localização com você. O mapa abriu sozinho. Mostrava um ponto fixo, o prédio dele, o andar dele, a frente do apartamento, toda a madrugada. E até hoje, não sei como ele ainda sabe onde eu estou. Natal. A palavra ainda pesa quando lembro daquela noite, porque não foi luz piscando nem música que ficou gravado. Foi o barulho seco de um carro encostando devagar demais, do jeito errado, como quem não quer chamar atenção. Tinha 15 anos. Isso importa. Naquela época, 15 anos não vinha com malícia pronta, vinha com educação demais. Com aquele medo bobo de parecer malcriado, de ofender adulto, de ouvir depois que faltou respeito. E era justamente isso que quase me custou tudo. A Estação da Luz estava cheia, mas não lotada. Gente indo e vindo com sacola, caixa embrulhada em papel de presente, criança puxando o braço da mãe, vendedor gritando qualquer coisa que misturava pinhão, amendoim e esperança. A iluminação era amarelada, meio cansada, daquele tipo que não ilumina de verdade, só faz sombra parecer gente. Tinha brigado com a minha mãe minutos antes. Briga besta, dessas que só existem porque todo mundo já está cansado. Ela queria que eu fosse direto para casa. Eu queria andar um pouco, esfriar a cabeça, fingir que era adulto por alguns quarteirões. Meu tio tinha ficado para trás, conversando com um conhecido. Disse que me alcançava.
Fui andando, mãos no bolso, chutando folha seca, sentindo aquele misto de raiva e culpa que só adolescente sabe explicar e ninguém mais entende. O barulho do trem se afastando ficou distante. A praça, em frente à estação, parecia maior à noite. Calçada larga, árvore antiga, banco de cimento manchado de tempo. Foi aí que o carro apareceu. Branco demais para aquela luz amarela. Um Chevrolet Opala, grande, pesado, desses que parecem ocupar mais espaço do que precisam. Encostou devagar na borda da calçada, paralelo a mim, como se já estivesse ali há tempo e só agora resolvesse se mexer. 2 homens dentro, ombros largos, camisa social aberta no peito, cabelo bem penteado demais para aquela hora. Um deles fez sinal com a mão, desses tranquilos, como quem chama garçom. Ei, garotão, chega aqui. Só queremos conversar um negócio com você. A voz era mansa, mansa demais. Aquela calma exagerada que hoje reconheço como coisa ruim, mas que na época soava educada, de adulto, de alguém que sabe o que faz. Dei 2 passos. Não porque quis, porque parecia o correto, porque ninguém tinha me ensinado a ignorar adulto que chama. Porque não responder parecia grosseria, porque no fundo ainda acreditava que o mundo seguia a regra. O carona abriu a porta antes mesmo de eu chegar perto. É rapidinho, sobe aqui. O sorriso dele não combinava com a voz. Era largo demais, tenso demais, como se o rosto estivesse treinado para sorrir, mas o resto do corpo não acompanhasse. Senti isso sem saber explicar. Um arrepio subiu pelo braço. Olhei em volta. Gente passando, ninguém olhando. Dei meio passo para trás. Não, senhor. Deixa. Foi quando tudo mudou. O tempo ficou estranho. O ar pareceu mais pesado. O homem do banco de trás saiu rápido, sem pressa aparente, mas rápido. A mão dele segurou meu braço com força que não combinava com conversa. Não precisa ter medo. Vem logo. A voz perdeu a doçura, não virou grito, ficou baixa, controlada. Isso foi pior. O aperto doeu, não só no braço, doeu na cabeça. O pensamento travou. A única coisa que passou foi uma frase idiota. Não faz cena. Foi aí que ouvi minha mãe. Não sei de onde veio aquele grito. Parecia distante e perto ao mesmo tempo. Um grito rasgado, de pânico puro, desses que não pedem ajuda, exigem. Meu tio apareceu correndo logo atrás. Grande, desengonçado, xingando alto. Ele vinha direto, sem pensar, com aquele jeito de quem não calcula consequência. Os homens soltaram meu braço como se queimasse. Entraram no carro rápido demais. O Opala arrancou tão forte que a porta quase bateu no poste. O barulho do motor ecoou na praça e depois sumiu na esquina. Fiquei parado, tremendo. O braço ardia. A mão da minha mãe segurava meu ombro com força, como se quisesse me colar nela de novo. Não chorei, não na hora. Fiquei em choque, aquela sensação de que algo enorme passou raspando e deixou só vento. A polícia veio. Perguntaram coisas, anotaram placa incompleta. Disseram que a região era complicada, que era bom ter cuidado. Frases prontas que não servem para nada. Voltamos para casa em silêncio. O Natal aconteceu mesmo assim. Ceia, parente, risada forçada, abraço demorado demais. Dias depois, o jornal. Meu tio estava sentado na mesa, café esfriando, quando ficou branco. Chamou a gente sem dizer palavra. A manchete falava de 2 homens, um carro branco, um jovem levado à força na mesma região. A descrição batia. O carro, o jeito, a idade. O chão sumiu de novo. Dessa vez, de verdade. Nunca mais achei que educação fosse virtude absoluta. Aprendi ali, do jeito mais bruto possível, que gente ruim se alimenta justamente disso. De quem não quer ser mal educado, de quem não quer causar, de quem aprende desde cedo a obedecer antes de questionar. Hoje adulto, pai, tio, sempre falo a mesma coisa quando o assunto aparece. Não precisa ser simpático com quem te dá medo. Não precisa responder. Não precisa explicar. O corpo sabe antes da cabeça.
Naquela noite, quase não soube a tempo. E sempre que vejo um carro encostando devagar demais, branco demais sob luz amarela, o braço ainda coça no mesmo lugar. Como se a memória estivesse presa ali, lembrando que educação quase me levou embora. Aquela tarde tinha um silêncio que não era normal para o interior. Sabe aquele tipo de calmaria que parece que está segurando alguma coisa por trás? Pois é, foi bem assim que começou. O céu estava meio esbranquiçado, aquele vento leve que levanta só um pouco da poeira da estrada, deixando um cheiro seco de terra batida que gruda no nariz da gente. Estava voltando da casa do meu avô, coisa de costume. Estrada de chão que eu já conhecia como a palma da mão. Passei ali tantas vezes que já dava para andar com os olhos fechados, se precisasse. Só que naquele dia, sei lá por quê, meu peito já vinha apertado desde antes de virar a curva grande, aquela que passa perto da cerca caída. Não era pressentimento, mas era uma coisa que fazia respirar meio torto, como se o ar não encaixasse direito. Assim que passei da curva, avistei o trator na valeta. Aquela velha máquina amarela, enferrujada, que todo mundo da região já tinha visto umas 1000 vezes. Ele estava lá há semanas, parado no mesmo lugar, meio tombado de lado. A gente sempre brincava dizendo que aquele trator já tinha virado parte da paisagem. Só que, naquele dia, ele me chamou a atenção de um jeito estranho. Não sei se era o jeito que a luz batia ou o fato de eu ter reduzido a velocidade mais do que o normal, mas algo ali parecia errado. Segui dirigindo devagar. A cada metro que eu chegava mais perto, a sensação aumentava. De longe, parecia só um monte de metal abandonado. Mas quando cheguei perto o suficiente, vi uma coisa estendida no chão, debaixo da máquina. No início achei que fosse um saco, um pano, algo esquecido ali. Mas tinha uma rigidez estranha, um formato que não combinava com nada disso. Estacionei o carro mais adiante. Quase senti o estômago virar quando o motor desligou e o silêncio tomou conta. Um silêncio que, juro pra você, parecia mais alto que qualquer barulho. O vento parou por um instante, como se a própria natureza quisesse ouvir o que eu ia fazer. "Senhor, tá tudo bem aí?" Falei alto, esperando ouvir qualquer coisa. Um movimento mínimo, um resmungo, um pedido de ajuda. Nada. Só o rangido fraco das folhas secas sendo empurradas no chão. Dei 2 passos, mas não cheguei muito perto de cara. A roda traseira do trator era enorme, uma roda velha, ressecada, toda rachada. Ela bloqueava uma parte da visão, como se alguém tivesse colocado aquilo ali de propósito. Da minha posição, eu só conseguia ver o tronco e as pernas da pessoa. Um corpo imóvel, duro, como se tivesse grudado no chão havia muito tempo. Meu coração já estava batendo diferente. É como se ele batesse dentro do ouvido, fazendo uma pressão que deixava tudo em volta meio distante. Fiquei parado, respirando torto, tentando entender se aquilo era mesmo o que eu estava imaginando. Aí fui andando para o lado, devagar, para tentar enxergar melhor. E é nessa hora que meu mundo pareceu encolher, como se eu tivesse sido jogado dentro de mim mesmo. Quando mudei o ângulo, vi. A cabeça estava do outro lado da roda, separada. Nunca imaginei que pudesse ver uma coisa daquelas na minha vida. O corpo do homem de um lado e a cabeça do outro, encostada na terra, como se alguém tivesse colocado ali com a maior calma do mundo. A boca meio aberta, os olhos congelados num nada que não pertencia mais a este mundo. Eu não lembro se respirei naquele instante. Acho que meu corpo travou, minhas pernas ficaram duras feito tronco de árvore. Só lembro de sentir um calor súbito na nuca e uma vontade de sair correndo sem olhar para trás. Meu pensamento não era claro, não era organizado, era um choque bruto, um pavor seco. Eu queria falar alguma coisa, mas minha boca só tremia. Meu corpo inteiro tremia. Senti um nó se formar na garganta, um nó tão grande que parecia que ia me sufocar ali mesmo.
Peguei o celular com a mão trêmula. Digitar o número do resgate parecia uma tarefa impossível. Errava tudo, apagava, tentava de novo. Quando finalmente consegui falar, minha voz não saía como eu queria. Saía trincada, arranhada, como se tivesse areia na minha garganta. Expliquei do jeito que conseguia, tentando dar referência da estrada, da valeta, do trator. O atendente pediu para eu esperar num ponto seguro, longe da cena, e eu obedeci. Caminhei para perto do meu carro, mas não consegui entrar. Não conseguia sequer encostar na maçaneta. Fiquei ali, parado, olhando para o horizonte, tentando respirar. O vento voltou a soprar, trazendo cheiro de terra quente, mas parecia outro cheiro. Um cheiro que eu nunca mais esqueci. O tempo enquanto esperava não parecia de verdade. Não sei se passou rápido ou devagar. Só sei que, quando os veículos começaram a aparecer lá longe, com luzes piscando, senti as pernas quase cederem. Primeiro veio a ambulância, depois a caminhonete dos bombeiros, depois a viatura. Eles foram cercando a área como se aquilo fosse uma ferida aberta no mundo. Fita amarela, cones, câmera fotográfica, passos apressados, rádio chiando. Tudo isso contrastando com o silêncio enorme da estrada de chão. Eu fiquei parado, encostado na minha porta, sem me mexer. Um dos técnicos veio falar comigo. Pediu para eu contar o que tinha visto. Minha voz falhava, mas consegui explicar. Ele ouviu com calma, com aquela expressão de quem já viu muita coisa e mesmo assim se protege atrás de um olhar neutro. Quando voltei para a estrada mais tarde, lá já estava tudo transformado. Aquele lugar que eu sempre conheci virou uma cena de investigação. O corpo já não estava mais ali, mas as marcas na terra ainda estavam. A roda do trator continuava na mesma posição, só que, depois de tudo que eu tinha visto, ela parecia um monstro imóvel, guardando um segredo horrível. Um dos técnicos comentou comigo, num tom meio sério, meio cansado. Se tivesse criança contigo, era trauma para o resto da vida. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça. Trauma para o resto da vida. Eu já sabia, naquele momento, que esse trauma era meu. Não importava a idade. A imagem daquele corpo separado, daquele rosto imóvel, não ia embora nunca mais. Dirigi de volta para casa devagar, devagar mesmo. A estrada parecia maior, como se eu estivesse atravessando um deserto. Cada sombra de árvore parecia um aviso. Cada trecho de terra fofa parecia esconder alguma coisa. Não sei quantas vezes respirei fundo, tentando tirar aquela cena da mente, mas ela voltava sempre, do mesmo jeito. Nítida, crua, silenciosa. Nos dias seguintes, tentei seguir a vida como normal. Trabalhar, dormir, comer, conversar com minha mãe, tudo isso virou um esforço enorme. À noite, quando fechava os olhos, via a cena como se eu ainda estivesse lá. A luz fraca do fim da tarde batendo no trator, a sombra da roda escondendo metade da tragédia. E o rosto do homem, do outro lado, olhando para o nada. Passei a evitar aquela estrada. Dava voltas enormes para não ter que passar ali. Mas viver no interior é assim. Quando a vida quer que você encare algo, ela dá um jeito de fazer aquilo cruzar seu caminho de novo. Algumas semanas depois, encontrei um conhecido do meu avô na venda da esquina. Ele falou do trabalhador desaparecido, o sujeito que morava numa casinha nos fundos da fazenda grande. Disse que a família não estava mais na região e que ninguém tinha notado a ausência do homem porque ele vivia meio sozinho, meio fechado. Trabalhava de forma autônoma, pegando serviço aqui e ali. E tinha sumido fazia quase um mês inteiro. Quase um mês. Minha cabeça latejou quando ouvi isso. Quase um mês. E o corpo estava ali, escondido atrás daquela roda gigantesca, enquanto eu passava pela estrada sem notar nada. Talvez eu tenha passado ali 10 vezes, 20 vezes, não sei. E nunca imaginei que, a poucos metros do meu carro, tinha uma vida interrompida daquele jeito. Um silêncio pesado esperando ser encontrado.
A parte que mais me assusta até hoje não é a morte em si, não é o choque, não é o horror, não é nem a imagem que ficou grudada na minha mente. O que realmente me assombra é o fato de eu ter vivido a minha rotina como se nada estivesse acontecendo, enquanto um homem estava ali, esquecido, sozinho, num fim tão violento que por pouco ninguém nunca teria descoberto. Fico pensando em quantas coisas a gente não vê, quantos sinais passam batido, quantos pedidos de socorro silenciosos existem por aí, perdidos no meio do mundo, valetas escondendo histórias inteiras. Até hoje, quando passo perto de qualquer trator abandonado, e aqui no interior sempre tem um ou outro, meu coração endurece, como se estivesse lembrando da primeira vez em que eu vi o que realmente acontece quando o silêncio guarda coisa demais. E basta pensar naquilo, na imagem que encontrei naquele fim de tarde, para sentir de novo o mesmo frio subindo pelas costas, o mesmo aperto na garganta, a mesma sensação de que o mundo ficou menor, como se eu tivesse sido encolhido pelo próprio medo. Muita gente acha que o terror mora só nas histórias inventadas, nos filmes, nas lendas antigas. Mas não, o terror real está nos lugares mais simples, mais quietos, mais esquecidos, como uma estrada de terra batida, como um trator velho, como uma roda grande o bastante para esconder um corpo inteiro atrás dela. E pode acreditar, quando você vê algo assim de perto, sua vida nunca mais volta a ser a mesma. Difícil explicar direitinho o que aconteceu naquela noite na serra. E olha que já faz tempo, mas toda vez que alguém pergunta por que o Luciano não dirige mais em região alta, principalmente ali entre Bom Jardim da Serra e São Joaquim, eu fico até sem saber por onde começo. Só sei que do jeito que ele me contou, até hoje me dá um peso no peito. Não é exagero, não. A gente cresceu junto, trabalhou junto, viajou muito. E eu nunca vi aquele homem tremer do jeito que ele treme desde aquela noite. Falo sem brincadeira, aquilo marcou a vida dele. E se tivesse sido só um susto, ele já tinha superado. Mas não foi só susto. Foi uma coisa que pegou de um jeito estranho, meio silencioso demais, rápido demais. E que ele só sobreviveu porque deu certo na última tentativa. E quando ele fala última tentativa, é porque realmente era a última. Não ia ter outra, não. Essa história começa no fim de um dia frio de verdade. Frio daqueles que a gente nem imagina por aqui no litoral. E o Luciano tinha decidido visitar um cliente em São Joaquim. Ele me ligou antes, dizendo que ia aproveitar a viagem, ver umas coisas da empresa e depois tocar de volta ainda naquela mesma noite. Eu até falei para ele dormir lá, mas sabe como é, teimoso. Disse que estava acostumado, que já tinha feito aquele caminho um monte de vezes, que estava tudo certo. O problema é que naquele dia o tempo virou de um jeito estranho. Sabe quando parece que o vento fica pesado? Ele comentou que, lá para 6 da tarde, começou a cair uma chuvinha fina que virava gelo no ar. Não era neve ainda, mas já dava para sentir que a serra tinha mudado de humor. O Luciano terminou tudo, jantou rapidinho e pegou a estrada de volta. Ele sempre disse que não era medroso, só cauteloso. E ali, naquela serra, todo mundo tem que ser cauteloso mesmo. Só que daquele dia em diante, ele nunca mais falou isso com orgulho. Virou quase uma lembrança amarga. A estrada estava vazia, completamente vazia, coisa que até assusta. Ele me descreveu como se fosse um túnel de pinheiros gigantes, tudo escuro, só os faróis abrindo caminho num fiozinho de luz. O vento cortava, dava para ouvir dentro do carro, e a temperatura devia estar perto de zero. O Luciano disse que congelava até o pensamento. Ele fazia o trajeto devagar, de verdade. Nem foi imprudência. Ele estava indo direitinho. O problema é que num trecho mais alto, a chuva virou gelo de repente. Não teve aviso.
Ele virou a curva, sentiu o carro dar uma leve deslizada, depois outra. E então perdeu o controle. O carro rodou devagar, como se estivesse em câmera lenta, e caiu num barranco raso do lado direito. Não era profundo, mas era inclinado o suficiente para deixar o carro preso. Não machucou ele, mas acabou com qualquer chance de sair de lá sem ajuda. Tinha nevado um pouco antes e começou a nevar de novo. Neve fina, depois mais grossa, aquele tipo de neve que absorve todo o som, sabe? Que deixa o ar meio surdo. Ele tentou ligar para o seguro, mas não tinha sinal. Tentou mexer no chip, levantar o celular, nada. Começou a bater aquele desespero frio que sobe devagar pela nuca. Ele respirou fundo, pegou blusa, pegou luvas, desceu do carro tentando manter a calma. A ideia era colocar galhos e folhas sob os pneus para ver se o carro ganhava tração. Até aí, tudo normal. Situação chata, mas nada demais. O problema começou quando ele se abaixou para pegar um galho maior. Primeiro veio o barulho. Um estalo seco, como se alguém tivesse quebrado um graveto com a mão. A princípio, ele achou que fosse o vento, mas logo depois veio outro estalo, mais alto, vindo da parte mais escura da mata. Ele disse que levantou devagar, segurando o galho, tentando enxergar o que tinha causado aquilo. E então viu, a uns 20 metros entre os troncos, apareceu uma figura. Uma sombra alta, muito alta, com capuz. Não dava para ver o rosto, mas dava para ver que a pessoa estava parada, olhando para ele. O pior não foi isso. O pior foi perceber que aquela pessoa segurava algo na mão. Algo metálico que refletiu o farol do carro. Ele não conseguiu distinguir se era um bastão, uma barra, uma ferramenta. Só viu o brilho e gelou. A figura não correu, não gritou, não fez nenhum barulho assustador. Simplesmente começou a caminhar em direção a ele, devagar, como se estivesse certa de que ele não tinha para onde fugir. E, de certa forma, não tinha mesmo. O Luciano disse que, na hora, as pernas ficaram moles. Ele largou o galho e correu para o carro, tropeçando na neve fofa que já cobria quase tudo. Ele abriu a porta, jogou o corpo para dentro, travou as portas e ficou arfando. A figura continuava vindo sem pressa. Ele ligou o carro, acelerou, tentou sair do buraco, mas as rodas só giravam no vazio, arremessando neve para os lados. O carro não mexia 1 milímetro. Enquanto isso, a figura se aproximou mais. O Luciano tentava abrir o vidro para gritar, pedir ajuda, mas travou tudo e nem percebeu. Estava em pânico, e então veio o primeiro impacto. Bateu forte no vidro traseiro, um som seco, pesado, como se fosse um pedaço de ferro. O vidro não quebrou, mas rachou, espalhando aquela teia de estilhaços internos. O Luciano levou um susto que quase fez o coração parar. Depois veio o segundo impacto. Desta vez no capô. Um amassado profundo, como se alguém tivesse jogado uma ferramenta pesada ali de cima. A figura estava ao lado do carro agora, caminhando lentamente ao redor. O Luciano tentava engatar ré, primeira ré, nada. As rodas afundavam ainda mais. Ele colocou a cabeça entre as mãos tentando pensar, mas não dava para pensar. Ele só ouvia o som da respiração pesada vindo de fora. Ele disse que dava para ouvir, mesmo com o carro ligado. Aquilo não era normal. Era uma respiração cansada, mas forte, puxada, como se o sujeito estivesse sentindo prazer em ver o desespero dele. Veio o terceiro impacto, mas dessa vez não foi pancada. Foi uma faca. O Luciano viu quando o objeto atravessou a neve que cobria parte da janela lateral e ficou cravado no vidro, vibrando. O cabo ficou para fora, apontado para ele. Ele jura que nunca tinha visto nada tão assustador na vida. A faca vibrou por alguns segundos antes de parar completamente, e o vidro ficou marcado com pequenas rachaduras. Aquilo foi o limite. Ele não podia esperar mais. O Luciano respirou fundo, abriu um pequeno espaço na porta do lado do barranco, desceu do carro e empurrou galhos mais grossos sob as rodas. Foi tudo muito rápido. Ele disse que não pensou.
só agiu. E durante esse tempo todo, a figura estava ali, ao redor do carro, acompanhando cada movimento. Mas não atacou, só observava. Ele entrou de volta no carro, apoiou o pé no acelerador com força. A roda girou, girou, e aí pegou tração. O carro deu um solavanco, depois outro. Começou a subir, derrapando, quase tombando. O Luciano achou que fosse virar, mas conseguiu endireitar na força. Quando o carro subiu de vez e alcançou a estrada, ele finalmente respirou. Ou tentou respirar. Porque, na verdade, o ar parecia não entrar. Ele olhou no retrovisor e viu a figura parada na beira do barranco, imóvel. Só o vento mexia o casaco da pessoa. A neve caía cada vez mais forte, cobrindo o capuz, cobrindo o rosto. Mas, mesmo assim, ele disse que conseguiu ver o brilho dos olhos. 2 pontos escuros e parados, sem emoção nenhuma. O Luciano acelerou como nunca acelerou na vida. Ele nem lembrava do caminho direito. Só lembrava de seguir as curvas, torcer para o carro não deslizar de novo e tentar chegar em algum lugar onde tivesse luz, gente, movimento. Ele andou quilômetros assim, até perder a sensação de que estava sendo seguido. Quando chegou num posto mais abaixo, perto de um trecho que costuma ter movimento de caminhões, ele parou, trancou as portas, desligou o carro e ficou ali, segurando o volante. As mãos tremiam tanto que ele não conseguia soltar. O frentista estranhou quando viu o estado dele. Perguntou se estava bem, se tinha acontecido alguma coisa. Ele não conseguia nem responder. Só apontou para o carro e pediu para chamarem a polícia. A polícia veio, subiu com ele até o local, mas já era cedo do dia seguinte. A neve tinha aumentado muito durante a madrugada. E aí vem a parte que deixa o Luciano ainda mais perturbado. Quando chegaram no ponto onde o carro tinha caído, não havia pegada nenhuma, nada, nenhum rastro. Só neve lisa, recém-caída, cobrindo todo o terreno. A impressão era de que ninguém tinha passado ali, de que ele tinha imaginado tudo. De que tinha sido só um delírio de frio, um susto exagerado. Mas não foi. A faca continuava cravada no vidro. Aquilo era a única prova física de que alguém realmente esteve ali com ele. Uma faca pesada, com cabo gasto, lâmina riscada. A polícia recolheu, anotou tudo, mas não tinha muito o que investigar. Sem pegadas, sem nome, sem testemunhas. Virou mais um caso sem explicação, daqueles que o pessoal comenta por cima e depois esquece. Menos o Luciano. Ele não esqueceu nunca mais. Quando ele me ligou no outro dia, a voz parecia de outra pessoa. Falei brincando: "Que foi, homem? Pegou friagem?" E ele respondeu tão sério que na hora eu parei tudo o que estava fazendo. Disse que quase morreu. Que se o carro não tivesse subido na última tentativa, no último impulso, ele estava morto. E o jeito que ele falou morto não foi para fazer drama. Foi como se estivesse lembrando de uma cena que não saiu da cabeça. Eu fui até a casa dele depois do trabalho. Encontrei o Luciano sentado no sofá, com as mãos juntas, como se estivesse segurando a própria respiração. Ele olhava para a parede, não para mim. E quando contou tudo, eu fui ficando gelado junto com ele. Ele dizia que a figura não parecia assaltante, não parecia morador da região, não parecia alguém perdido ou pedindo ajuda. Ele falava com uma certeza que arrepiava. Aquilo não era um encontro, era uma intenção. Ele queria que eu não saísse dali. Perguntei como ele tinha tanta certeza, e ele respondeu: porque ele não estava com pressa de me pegar, estava com calma, estava aproveitando. Eu tentei acalmar ele. Falei que podia ter sido alguém transtornado, alguém fugindo de alguma coisa, alguém mexido pelo frio. Mas, para ser sincero, nem eu acreditava muito no que estava falando. A tranquilidade com que aquele sujeito caminhava ao redor do carro, isso não encaixava com alguém desesperado. Era outra coisa. Alguns dias depois, a polícia ligou para ele dizendo que tinham enviado a faca para análise, mas não encontraram nada útil, nada, nem digital, nem material.
nem ranhura que identificasse ferramenta. Nada. Virou uma sombra, literalmente. O Luciano parou de dirigir na serra, parou de viajar em estrada à noite, parou de pegar trilha. E quando o assunto chega perto disso, ele muda de tema na hora. Não fala, não gosta de lembrar, não gosta nem de ficar perto de carro quando o tempo esfria. Eu acompanhei ele durante muito tempo tentando ajudar. Só que trauma é uma coisa complicada. Não tem medidor, não tem regra, cada um sente de um jeito. E aquele ataque mudou ele. Hoje, quando alguma pessoa pergunta por que ele evita viagem longa, eu resumo. Digo que teve um susto na serra, que depois pegou medo. É mais simples, menos invasivo. Mas entre nós dois, a verdade é outra. Ele sobreviveu por pouco. E sabe o que mais aflige ele até hoje? Não saber quem era o homem, nem de onde veio, nem por que estava lá, nem o motivo daquilo tudo. Para mim, o mais marcante é imaginar o seguinte: se o carro tivesse patinado por mais uns segundos, se as rodas não tivessem pegado tração, se ele tivesse escorregado ao tentar colocar os galhos, se tivesse escorregado no barranco, se tivesse hesitado um único instante, aquilo tudo tinha terminado de outro jeito. Um jeito que a gente nem gosta de imaginar. Às vezes ele fala que sente vergonhinha de ter fugido, mas eu digo sempre, ainda bem que fugiu. Ainda bem que o corpo reagiu antes da cabeça entender o que estava acontecendo. Porque se fosse pensar demais, talvez nem estivesse aqui para contar. A serra é linda durante o dia, mas quem conhece sabe que ali, à noite, na neve, no silêncio, qualquer coisa pode acontecer. E acontece rápido, sem testemunha, sem marca, sem pegada. A natureza apaga tudo. Tudo. O Luciano diz que na hora que olhou pelo retrovisor e viu a figura parada, respirando pesado, sendo engolida pela neve, ele sentiu que não era para ele estar ali. Que tinha entrado num lugar onde não devia, num momento que não devia, cruzando com alguém que não devia estar vivo naquela hora e naquele trecho. Eu não sei. A gente tenta explicar, tenta dar lógica, mas de vez em quando não tem lógica não. Só tem o fato, a faca cravada no vidro, a ausência total de pegadas. E a certeza de que naquela noite, o Luciano escapou do pior tipo de encontro. Aquele em que o outro lado não precisava correr, porque já tinha tempo de sobra e sabia exatamente o que estava fazendo.